A ferro e fogo não dá, palavras e palavras se perderam no ar. O meu caminho. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um 0800 do Físio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a tua dor ela pode ser a tua maior aliada dentro do teu processo de recuperação. E eu quero te ensinar, você treinador ou você aluno, a como você pode usar a dor a teu favor para que ela não te afaste dos treinos, mas sim ela te mantenha treinando. Então, se você é aluno e esse tema te interessa ou tu acha que pode interessar o teu treinador, não esquece de encaminhar essa live para ele poder conhecer um pouquinho mais desse conteúdo, que é um conteúdo extremamente importante para a gente, profissional da saúde, que lida com pessoas o dia inteiro e pessoas têm dores. Então, conhecer um pouquinho mais sobre dor, ter esse conhecimento, favorece e dá mais ferramentas para o treinador e também para você, aluno, para você poder entender quando é uma dor boa, quando é uma dor ruim, quando que essa dor ela pode estar prejudicando e te atrapalhando nos treinos. Para a gente começar, seria muito interessante, eu gostaria muito que você comentasse aqui para mim se você já é meu aluno, se você não é meu aluno, da onde você me conhece e da onde você está falando, tá? Comenta aqui para mim de onde você está me assistindo. É muito bom a gente ter essa interação para eu poder saber quem é você, de onde você é, para não ficar só falando com a câmera. E se você está me vendo pela primeira vez nesse 0800, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2, também sou profissional de educação física, idealizador do PAF Rehab, idealizador do Treinador RX, da minha mentoria Treinador RX, onde eu ajudo treinadores a diminuir dores e lesões dentro do piso preto. Bom, enfim, idealizador aqui do Pergunte ao Físio também, e a ideia aqui é fomentar e trazer um pouco mais de conteúdo científico, baseado em evidência, para essa modalidade que transforma a vida de tantas pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo pode te ajudar hoje, compartilha com o teu treinador, compartilha com um amigo, para a gente poder ajudar ainda mais pessoas dentro do piso preto. E a gente vai começar com o seguinte fato, cara. A gente precisa quebrar primeiro esse mito da dor. A gente tem um conhecimento sobre dor baseado... existem várias formas de você poder descrever ou entender o que é a dor. Eu já falei alguma delas aqui para vocês, mas o modelo que a gente mais é acostumado no nosso dia a dia é o modelo biomédico. O modelo biomédico, quando a gente fala o modelo biomédico de saúde, tá? Ele é um modelo baseado onde eu preciso achar um problema para ter dor, onde a dor ela era uma resposta a um problema. Então, por exemplo, eu bati o pé na caixa ou eu caí da caixa e bati a canela da caixa, aquela dor está totalmente ligada àquela lesão. Então, eu precisava ter uma lesão para ter dor. Então, no modelo biomédico, foi muito comum durante anos, que você, para identificar a tua lesão, você fizesse exames de imagem. Logo, se eu faço exames de imagem, o exame de imagem me mostra o que eu tenho, porque às vezes você olha para uma pessoa, você está olhando meu ombro aqui, você não consegue ver, mas ele está doendo. Então o que passa na cabeça? Bom, se eu não estou conseguindo ver, porque é por dentro, então eu preciso fazer um exame de imagem para poder identificar por dentro. E aí, começou com a raio-x, nossa, preciso ver um exame de imagem. E as pessoas começaram a ver, fratura, começaram a ver coisas dentro do exame de imagem. Chegou num ponto que a fratura, o exame de imagem de raio-x, ele já não era palpável o suficiente, precisava de mais precisão. E aí veio o ultrassom, aí veio a ressonância magnética, e cada vez mais preciso esses exames de imagem são. Porque, cara, não sei se você já pegou uma ressonância magnética, é surreal o nível de precisão. Se você olha, por exemplo, aqueles exames, não sei se você já viu aqueles ultrassom 12.000D que tem para grávida, onde vê tudo da criança. Cara, a capacidade de especificidade que se tem hoje no exame de imagem é bizarra. E aí vem um problema. Porque o que acontece? Quando você começa a ver aquelas coisas, você começa a imaginar que tudo o que está lá é um problema e aquele problema é o que está causando dor. E a gente vem com esse conceito de anos e também durante anos se entendia que se eu tinha um problema, eu tinha que evitar movimentar aquela articulação para evitar que o problema piorasse. Logo, se eu tenho um problema no joelho, eu precisava evitar usar o meu joelho para que meu joelho não piorasse. Se eu tinha uma alteração na minha lombar,
eu precisava cuidar e fazer coisas que não movimentassem minha região lombar para que não piorasse meu quadro. Se eu tinha problemas no ombro, e assim ia. Então, a nossa medicina, nesse olhar biomédico, era baseado nisso, onde eu tinha um problema, eu encontrava aquele problema estava relacionado à minha dor, e para que minha dor não piorar, eu não podia mais movimentar aquele problema, e isso gerava um ciclo vicioso, onde, com esse modelo biomédico que reduz tudo a lesão, tudo a um tecido, ele cria algo muito mais complexo, porque quando o cara para de movimentar, ele para também de criar estrutura. E aí ele começa a perder condicionamento físico global. E quando ele perde condicionamento físico global, outros problemas aparecem. Por exemplo, problemas sistêmicos, como problemas do coração, problemas renais, problemas que ele não tinha antes, que ele só tinha uma dor. Então, durante anos, foi se estudado, as pessoas foram estudando, a medicina foi avançando, as coisas foram avançando e se criou um modelo biopsicossocial. Um modelo onde entende que a dor ela é multifatorial. Eu tenho mais aspectos que envolvem a dor. E a gente tem muito treinador preso no passado, muito treinador que ainda acredita, e pessoas também, se você está me assistindo e conhece alguém, comenta aqui pra mim se você já ouviu o seu treinador falando isso, que se ele está com uma lesão, ele tem que evitar aquele movimento, porque aquele movimento pode piorar a lesão dele, né? E isso é um problema, tá? Então, a gente precisa entender primeiro o que é a dor, tá? A dor nada mais é do que uma sinalização. É como se fosse um pisca-alerta do carro. Quando tu vê um carro com o pisca-alerta ligado, tipo assim, tu não acha que tem um problema no carro, mas tu tá ligado que tem alguma coisa acontecendo, ou lá na frente do carro, ou dentro do carro, ou em volta do carro, mas sabe que vai acontecer alguma coisa. Porque o pisca-alerta serve para isso, para te trazer a atenção a algo, certo? Concorda comigo? Então, quando a gente tem uma dor, é como se o cérebro ligasse um pisca-alerta, mas um pisca-alerta para aquela região. Então eu começo a sentir dor no meu ombro, por exemplo. Me acende o pisca-alerta e ele está me avisando. Não necessariamente eu tenho uma lesão no meu ombro, mas algo de errado não está certo. Então eu tenho alguma alteração ou eu tenho algo que de alguma maneira meu cérebro interpretou como um possível risco para o meu corpo. Logo ele te liga o alerta. Pim, 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 fica piscando. A dor é o sinalizador. E dentro do box ele pode ser uma sinalização, ele acende quando, por exemplo, tu sobe a carga muito rápido, ou teu aluno sobe a carga muito rápido, quando tu trabalha numa amplitude que tu não está preparado para trabalhar, uma amplitude de movimento, eu quero dizer o quê? Você ainda não tem estrutura ou habilidade motora suficiente para fazer um levantamento de peso do chão. E aí você resolve fazer os seus levantamentos de peso do chão, você resolve fazer um Isabel, 30 snatches for time, touch and go, pá, pressão, sobe e desce o tempo todo. A tua lombar não estava preparada para isso. Pim, 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 pim. Liga o sinalizador, liga o sinal alerta. O teu cérebro entende aquilo e ele percebe aquilo, ele fala assim, cara, alguma coisa aqui não está funcionando do jeito que deveria estar funcionando. Eu acho que você deveria prestar atenção. Ele não te fala o problema. Assim como o pisca-alerta do carro também não fala o problema, ele só te dá atenção. Você precisa observar o teu ambiente. Então, é importante a gente entender que a dor ela é uma sinalização. Tá? É uma forma que teu corpo, que teu cérebro tem de interpretar sinais. Não necessariamente esses sinais, eles são só sinais físicos. Tá? Esses sinais eles também são relacionados a fatores ambientais e emocionais. Então, por exemplo, fatores emocionais como qual que é a tua percepção em relação àquilo? O que aquilo causa para ti? Tua relação contigo mesmo ou com o teu aluno? Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que está evoluindo bem no cross, está seguindo bem no cross, está se sentindo bem, está motivado, está gostando, e aí ela tem algum problema familiar, algum problema de trabalho, nível de estresse sobe, e aí ela tem várias coisas, e o cross é o único momento onde ela consegue espairecer, relaxar a cabeça. Conhece alguém assim? Você já viu alguém que é assim?
porque o cross é a melhor hora do dia. Ou o teu treino no geral, pode ser o jiu-jitsu também, pode ser uma hora de musculação, é a melhor hora do teu dia, o treino é a melhor hora do teu dia. E quando você sente uma dor, que você interpreta algo, teu cérebro interpreta que aquela dor ela pode te tirar daquela coisa que te faz bem, ele já começa a catastrofizar. Tu já começa a pensar, tipo, caceta, agora eu não vou mais conseguir treinar direito. Nossa, agora isso aqui vai acabar com o meu treino, meu Deus. E aí tu tenta treinar mesmo com dor, tu tenta ir pra cima mesmo com dor, e aí a tua performance, ó, cai. Isso é o teu cérebro também interpretando essa sinalização emocional e acendendo um pisca-alerta. Tipo, cara, olha lá, tipo assim, ó, a gente não tá conseguindo fazer algo que a gente gosta, tu precisa cuidar desse teu ombro. E aí o pisca-alerta é ligado. E aí tem fatores emocionais envolvidos, como eu te falei, e fatores ambientais. Por exemplo, o ambiente do boxe, a pressão do teu boxe, a pressão que você se bota em relação aos teus amigos, a tua relação ao ambiente como você está, isso também interfere a tua percepção em relação à dor. O teu aluno, quando ele olha e ele começa a sentir dor, ele está olhando tudo isso. Ele está olhando, por exemplo, que ele está incomodando na aula. Na cabeça dele, ele não fala contigo porque ele acha que ele vai te atrapalhar. Ele começa a se sentir uma pessoa que está incomodando na aula. Se você aluno já passou por isso, comenta aqui pra mim, pra mostrar que é verdade. O aluno, ele acha que ele está atrapalhando quando ele está com dor. Então, sono e alimentação também são fundamentais, tá? São fundamentais. A alimentação, por exemplo, uma alimentação rica em alimentos processados, rica em gordura saturada, são alimentos que tendem a te deixar mais inflamado. E isso também diminui, por exemplo, qualidade de sono, aumenta cortisol, o cortisol alto é um problema para o corpo. Então, cara, a gente precisa entender a dor como uma sinalização. E essa sinalização é fundamental para a gente poder usar a nosso favor. Entenda uma coisa, já está doendo. Teu aluno já está com dor. Você já está com dor. Então você tem dois caminhos aqui muito claros. Continuar treinando e tentar perder o mínimo possível, ou estou com dor no meu ombro e eu posso treinar todo o resto do meu corpo, ou estou com dor no meu ombro e eu não treino mais nada. E aí, meu irmão, não é só o teu ombro que vai piorar. Aí a tua lombar começa a ser mais fraca, aí o teu joelho começa a ser mais fraco. E aí quando você tinha um problema, o teu aluno tinha um problema, se você não souber manejar ele, se você não souber guiar ele, esse um problema vira uma cacetada. E aí quando ele menos espera, ele ganhou 20 quilos, ele está há 2 anos parado e ele não faz mais nada. Então é importante a gente entender que a dor, ela é algo ruim. Me fugiu o nome, mas a IASP, a Associação de Dor, né, a Associação Internacional de Dor, ela define a dor como uma experiência, então ela é uma experiência, ela é sentida, uma experiência desagradável relacionada ou semelhante a uma lesão. Então ela pode estar relacionada ou ela é semelhante a uma dor de lesão. E ela é uma experiência desagradável. Ninguém gosta de sentir dor, cara. Ninguém gosta. E tá tudo certo. O problema é quando a gente deixa de fazer coisas porque a gente não sabe o que fazer com aquela dor. Então a gente precisa compreender esse caminho para poder ajudar as pessoas. Você, treinador, tem uma missão de transformar a vida dos seus alunos. E você precisa compreender sobre dor, porque vai fazer parte em algum momento, esse aluno vai chegar para você, tá? A lesão ela é inerente ao esporte, vai acontecer. Então, em algum momento, você vai precisar ter esse conhecimento para poder guiar esse teu aluno, poder dar segurança para ele, poder dar, abraçar ele no momento de fragilidade. Porque é isso que o teu aluno com dor tem, fragilidade. A grande maioria esmagadora se sente mal, fica triste, acha que não vai mais evoluir, acha que não tem mais futuro. E quando a gente olha numa linha do tempo, o tempo que tu sente dor, ele é ridiculamente pequeno quando comparado, por exemplo, ao tempo que você treina. Entende? Então você precisa se expor, você precisa ir gradativo. Mas, por exemplo, como que eu vou, Otávio,
Tá, eu entendi isso que tu tá me falando. Se fizer sentido pra você, comenta aqui embaixo, tá? Se isso que eu te falei agora faz sentido, comenta aqui embaixo. Então, Otávio, eu entendi que a dor é minha amiga, tá? Show de bola. Eu entendi que, pô, eu preciso treinar. Mas eu morro de medo de treinar e me machucar mais. E tu tem toda a razão, parabéns, você é só um ser humano que raciocina e faz todo sentido. Pensa comigo, você começou a sentir dor e aí você faz um treino e ele te traz mais dor. Logo, se relaciona que o treino é algo que piora a dor. E o mais lógico dessa história é você não treinar. Eu entendo você, eu entendo e você tem toda a razão mesmo em pensar isso. Mas aqui vai um guia prático, tá? Para você, aluno. E rápido, envia essa live pro teu treinador agora, porque esses 4 pontos que eu vou passar é fundamental pro treinador conseguir ajudar você dentro do Piso Preto. É um guia prático para treinador conseguir aplicar amanhã, tá? Amanhã, e você, aluno que tá me ouvindo, conseguir também entender melhor e conseguir manejar o teu treino, fechou? Então olha só, importante, primeiro ponto. Ouve o teu aluno. Treinador, você precisa ter empatia com o teu aluno. Pelo amor de Deus, cara, você precisa se botar no lugar dele e entender que a dor que ele está sentindo é uma experiência válida. Ele está sentindo dor e é algo que é frustrante. Você, treinador, em algum momento já sentiu dor, já desanimou, e você ser alguém que acolhe nessa hora é fundamental para o teu aluno sentir segurança, para ele sentir que você está do lado dele. Porque tá todo mundo falando pra ele parar. Ele foi no médico, o médico mandou ele parar. A família, às vezes o cônjuge, marido, esposa, falou pra ele parar. Pais, às vezes falaram pra ele parar. Tá todo mundo falando pra ele parar porque o CrossFit machuca e faz mal. Porque as pessoas ao redor, elas não falam isso por maldade. Elas não falam isso porque querem ver o cara se ferrando. Porque pelo contrário, as pessoas falam isso porque elas querem te proteger. A minha mãe fala pra mim que eu não tenho que levantar tanto peso assim, porque minha mãe quer me proteger, ela tem medo que eu me machuque. É normal, as pessoas que se preocupam com você, elas querem te proteger daquilo que elas acham que pode te fazer mal. Então as pessoas ao teu redor, elas vão tentar te proteger. Só que para te proteger, elas querem te tirar daquilo que você mais gosta. Então o treinador precisa compreender isso e entender que tá todo mundo contra ele. E ele tá lutando, ele tá tentando, ele não quer desistir. E cara, você precisa ser acolhedor nessa hora. Então o primeiro ponto, ouve o teu aluno. E se você é aluno, tá? E tá passando por dor, o teu treinador ele precisa te escutar. Às vezes você pode achar que ele não quer te ouvir ou que você vai atrapalhar a aula dele, por exemplo. Nunca pensa isso. O papel do treinador é estar ali para você dentro daquela hora. E se o teu treinador não fizer isso, não procura o treinador não, envia essa live para ele, para ajudar ele, e ele entrar na mentoria Treinador RX e a gente poder ajudar mais pessoas. Mas o treinador precisa te ouvir, fechou? Segundo ponto, adapta o estímulo. Se me dói para fazer assim, mas eu consigo fazer assim, eu continuo empurrando. Eu continuo desenvolvendo a habilidade, e é isso que você precisa entender. Às vezes me dói para agachar profundo. Eu não consigo quebrar a paralela porque me dói o joelho. Mas eu consigo agachar até 45 graus sem dor. É melhor agachar até 45 graus sem dor do que não agachar. O feito é melhor que o perfeito. O bom é inimigo do ótimo. Adapta o estímulo. Isso vai te ajudar a reduzir o dano tecidual, então o estresse tecidual, tá? Então o tecido vai reduzir. E se não tiver alguma lesão ali, mas existe a dor, isso vai dessensibilizar o teu cérebro. Lembra que eu te falei que existem fatores emocionais envolvidos? Imagina você, durante a tua vida inteira, tu ouviu que tu tem uma condromalácia, que a tua dor no joelho é por causa dessa condromalácia, que você não pode correr, que você não pode agachar, que você não pode saltar. Você teve vários episódios de dor. Essas dores foram ruins, elas foram dores que te impossibilitaram de fazer coisas que você gostava, elas fizeram você tomar medicamento, são dores que te tiraram o prazer de viver. Parece, quando eu falo isso, parece algo, tipo, dramático. Mas quem vive com dor o tempo todo passa exatamente por isso.
Se você tem alguém que você conhece, ou se você é alguém que teve dor por muito tempo, você sabe do que eu estou falando. É algo realmente que incapacita. E agora você sentir dor, por exemplo, lombar, joelho, que são regiões que você precisa para fazer atividades básicas do dia a dia, como caminhar, te deixa muito instável. E aí você tem esse trauma na tua cabeça. E aí, de repente, você começa a fazer uma modalidade, você se encontra, acha legal, começou a treinar e você sabe que você tem um problema. Inconscientemente você sabe. Você inconscientemente pensa que teu joelho é frágil. E isso te bota numa situação de fragilidade emocional. E aí, ao primeiro gatilho de dor, tu já acha que tudo aquilo vai voltar. Tua emoção vem toda à tona. Tu já acha que toda aquela incapacidade que tu teve no passado vai voltar. E aí agora, tu já tá travado de novo. Então tu precisa fazer a adaptação do estímulo, do treino, você precisa adaptar o treino para se expor àquele movimento de uma maneira que você consiga treinar com o mínimo de dor viável. Ah, Otávio, quanto que é o mínimo de dor viável? Numa escala de 0 a 10, um 3. Eu explico isso bem detalhado dentro do Path Rehab, porque é um processo fundamental que os meus alunos têm que seguir e entender para poder ajudar eles a manejar esse treino. Não adianta nada eu simplesmente fazer uma adaptação aleatória se o meu aluno não está tendo evolução nessa adaptação. E o que define a evolução dele é a dor. Tá? Então, primeiro ponto, ouve o teu aluno. Segundo ponto, adapta o estímulo para que ele possa conseguir ter os benefícios do treino sem necessariamente precisar parar de treinar. São poucas modalidades que têm a capacidade de adaptação como o CrossFit tem. É difícil, por exemplo, eu adaptar um treino de jiu-jitsu, mas dá, é viável, quem quer consegue. Às vezes só faz a parte de técnica, às vezes só não vai fazer o roller específico, eu já vi isso acontecendo dentro do tatame, mas adapta para você se expor àquele estímulo, você precisa disso, teu aluno precisa disso. Terceiro ponto, então, ouve, adapta. Terceiro ponto, mostra pro teu aluno, você precisa reforçar a confiança para ele. Mostra pro teu aluno que faz parte, que ele precisa seguir o processo. E como é que você convence alguém que ele precisa fazer algo? Como é que você convenceu o seu aluno, ou você mostrou pro teu aluno que ele era capaz de fazer o primeiro pull-up, o primeiro bar muscle up? Fala, Dieguinho, lindo. Então como é que você convenceu o teu aluno que ele poderia conseguir fazer um pull-up? Você mostrou para ele por A mais B, um passo a passo, que era possível chegar lá. Correto? Você mostrou. Como é que você acreditou que você um dia faria o chest bar ou o toast bar? Como é que você acreditou nisso? Porque você percebeu que existia um passo a passo, que não era algo impossível. E para você se recuperar de uma lesão e de uma dor, também existe um passo a passo. Também existem fases de recuperação. Também existe um processo. Então você, treinador, precisa mostrar para o seu aluno esse processo, para ele conseguir entender que agora, antes ele estava no objetivo de conseguir conquistar o pull-up, mas agora a habilidade que ele quer desenvolver é simplesmente treinar sem dor. E tá tudo certo, faz parte do processo. Então, mostra para ele, e a confiança você vai entregar a partir do momento que você mostra para ele que existe uma forma existe um caminho para você seguir. E isso tudo conecta com o primeiro ponto, empatia. Se tu não conseguir se conectar com o teu aluno, você nunca vai conseguir mostrar para ele que existe um caminho. Fechado? E terceiro, quarto e último ponto, educação. O teu aluno precisa saber sobre dor. Você, aluno que está vendo essa live, você precisa saber sobre dor. Por que você precisa saber sobre dor? E você precisa se automanejar. O teu treinador não é tua mãe e o teu pai, que vai ter que ficar puxando a tua orelha toda a aula para saber se você está fazendo a mais ou não. Cara, o mais interessado em melhorar é você. O mais interessado em melhorar é você. Então você precisa também compreender para se automanejar. Você, aluno, ou o treinador, o teu aluno é o principal responsável dentro do processo de recuperação. Se ele não fizer as coisas, nada acontece. Então, é fundamental que você, aluno, entenda. E entenda também que o processo de recuperação, ele nunca é linear, bonito para cima, tá? O processo de recuperação de uma dor, ele é altos e baixos. Mas ele, no longo prazo, ele sobe. Tá? O tempo todo ele está subindo. Desde que você respeite o processo. Haverá alguns momentos de flare-up, alguns momentos onde a dor volta, sobe, aí ele vai começar a desistir, ele fala assim, nossa, meu Deus do céu, não deu nada certo, a minha dor voltou. O que você vai reparar nessas horas e o que também é melhora?
também melhora quando você começa a perceber que coisas que você não fazia, agora você consegue fazer apesar da dor. Coisas que você não tinha capacidade de fazer, agora você consegue apesar da dor. Antes você tinha um pico de dor que durava 3, 4 semanas, te deixando incapaz. Agora ela só dura uma. Isso também é melhora. Então, entender que não necessariamente a dor ela precisa sumir. Melhorar de uma dor, ela é um processo, leva tempo. E faz parte desse processo você ter picos de dor, você ter picos de alteração e que esses picos tendem a cada vez mais diminuir e o teu corpo vai se ajustando em relação a isso. Fechou? Galerinha, olha só. Ju, eu já vou responder as tuas perguntas e galerinha, inclusive quem tiver dúvida, manda aqui embaixo que eu vou responder na sequência, tá? Preciso que vocês guardem isso no coração de vocês. A dor, ela não é um inimigo que você precisa combater, efetivamente. Você não precisa ir contra a dor. Não é esse o objetivo. Ela é um parceiro, ela é um pisca-alerta, é uma sinalização e ela precisa ser ouvida para que você consiga treinar sem dor. E quando um treinador aprende a interpretar esses sinais, aprende a entender esses sinais, ele consegue manter um aluno ativo e ele realmente consegue transformar a vida de qualquer aluno. Ju, deixa eu ver. Posso tirar uma dúvida? Júlia Esteves. Quando os primeiros movimentos causam dor, mas na sequência a dor diminui, posso assistir no movimento? Ju, excelente pergunta, tá? O que acontece? Quando você tem dor no começo do movimento e depois ele passa, tá? Pode, porém é um sinal alerta ligado. O que isso quer dizer? Às vezes você não está... Pensa assim, ó. Às vezes você sente aquela dor no começo do movimento porque aquela articulação ela não estava devidamente apta para aquele padrão de movimento. Isso acontece, por exemplo, quando você vai fazer o primeiro agachamento do dia. O primeiro agachamento do dia no começo da aula, tu pode reparar, é uma estralaceira na aula. É uma estralaceira, estrala tudo e é uma coisa louca. Mas depois, com o decorrer da aula e conforme o corpo esquenta, esses estralos, essas coisas tendem a passar. Isso acontece por quê? Porque conforme eleva a temperatura, o movimento vai ficando mais fluido, a articulação vai ficando mais fluida, tudo melhora, tá? Mobilidade melhora, tu pode ver que a tua mobilidade de começo da aula, a tua mobilidade de final da aula também é diferente. Então assim, se você tem uma dor no começo do movimento, mostra que aquele movimento no começo não estava bem aquecido. Então o ideal nesses casos é que você comece ele mais leve. Então vamos botar aqui, por exemplo, um overhead squat, tá? Botei a barra para cima da cabeça, fui fazer o primeiro agachamento, aquele do aquecimento, sabe? Quando tem aula de snatch, que a galera vai fazer o aquecimento de overhead, e aí tu vai fazer os primeiros aquecimentos, os primeiros overheads, cara, é sofrido demais. Tu não desce a paralela direito, o ombro dói, é difícil. Isso mostra o quê? Que você começou muito pesado, tá? Então o ideal é que você comece com uma carga mais leve. A suspensão para o pull-up é a mesma coisa, tá? Se você sente, por exemplo, os primeiros pull-ups doem, mas depois ele esquenta e passa. Isso é uma sinalização. É uma forma que o teu corpo está dizendo, tipo assim, ô, meu querido, vamos movimentar mais essa articulação antes de começar a fazer essas coisas? Você pode, por exemplo, começar a fazer as primeiras séries e experimenta para ver se te ajuda. Começar a fazer as primeiras séries de pull-up antes de ir para o workout ou antes de ir para a técnica. Começa a fazer as primeiras séries de pull-up com elástico. A função do elástico é genial porque ela te deixa mais leve. Assim como no levantamento de peso você tiraria pesos da anilha, na ginástica você fica mais leve tirando o teu peso corporal. Então você pode fazer, por exemplo, com elástico, você pode fazer com o pé na caixa, mas formas de explorar aquela amplitude de movimento de um pull-up sem necessariamente fazer o pull-up com o teu peso corporal completo. Tá? Isso talvez te ajude a diminuir um pouco esse impacto e essa pressão. Mas na sua grande maioria é isso, tá, Ju? É você começar um movimento muito forte, começar um movimento com uma carga, uma demanda funcional, vamos botar assim, então não falando de carga-peso, mas uma demanda funcional muito grande. Essa demanda funcional ela pode ser amplitude, por exemplo. A Naira, que é a minha atleta, ela tem disso. Começo da aula, se tiver um overhead squat, ela sente muita dor no ombro. Então a gente faz um processo de aquecimento específico em dia de snatch, por exemplo, com ela, diferente. Ela possa chegar na hora de fazer o snatch efetivamente, na hora de agachar, ela já esteja um pouco mais aquecida e não tenha tanta dor e tanto desconforto. Tá bom? Galerinha, muito obrigado por hoje. Ó, lembrando, na quinta-feira, a gente tem a última aula da Liga dos Treinadores ao vivo aberta.
Tá? Então, se você acha que esse conteúdo aqui ele é um conteúdo que agrega para o teu treinador, ou se você é treinador e está me assistindo, você pode enviar essa live para ele ou comentar aqui embaixo liga, que eu envio para você o link no direct, tá? Para você poder compartilhar o link com ele, poder entregar essa live para ele. Quinta-feira, às 2h30 da tarde, a última aula liberada, gratuita, ao vivo. Vou fazer um recap de tudo que a gente viu até agora, certo? Então, para você poder contribuir com o seu treinador ou poder você mesmo se transformar num... Hoje, que coisa boa, fico muito feliz mesmo, fico muito feliz. É isso, galera. Tamo junto, um forte abraço. A gente se vê na quinta-feira, para quem for assistir, e compartilha com o seu treinador. Valeu, falou, semana que vem tem mais, hein? Valeu!